nome oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Poder sentar, irmãos. Eu gostaria de ler com você a passagem que está aí no capítulo 2. As palavras que o Senhor declarou. Versículo 3. Então, o Senhor disse a Satanás: observaste meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Vou baixar um pouquinho o volume só, por favor. Ele ainda conserva a sua integridade, embora me instigasse contra ele para consumir sem motivo. Eu quero observar, eu gostaria que você lesse esse final comigo. Para que o consumisse, embora me instigasse contra ele para o consumir sem motivo. Você pode repetir comigo? Embora, vamos lá? Ele ainda conserva a sua integridade, embora me instigasse contra ele para o consumir sem motivo. Aí segue o verso 4, Satanás declara que se ele permitisse tocar na pele dele, onde está escrito aí, pele por pele, tudo que o homem tem, ele dará por sua vida. Estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e ele certamente blasfemará de ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: pois bem, ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Verso 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de chagas malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então Jó, tomando um caco de telha, para com ele se raspar, assentou-se no meio da cinza. Sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Muito bem. Eu gostaria que você lesse, ouvindo a sua voz, as palavras de Jó. Verso 10. Respondeu-lhe ele: como falas qualquer doida, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso Jó não pecou Jó com seus lábios. Vamos orar. Meu Pai, muito obrigado pela tua palavra. Te pedimos, Pai, que o Senhor nos conduza à edificação. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos sob a ótica de observar a postura do homem que traz segurança para a esposa. E esse entendimento, esse estudo, esse tópico que levantamos no meio dessa palavra, nós estamos pregando sobre aprendendo com a fidelidade de Jó. E quando chegamos aqui, nessa segunda parte da sua provação, nós nos deparamos com a postura de sua esposa. Ela declara para ele: ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. E aqui nós levantamos a seguinte questão, que a postura da mulher está ligada àquilo que vê muito mais do que o homem, a segurança das coisas que são proporcionadas no casamento, para o sustento, para a caminhada. E aqui nós levantamos que essa mulher havia perdido toda essa segurança. No capítulo 1, nós vemos que todos os rebanhos se perderam. Um foi totalmente fulminado pelo fogo que desceu do céu. Outros foram roubados pelos povos que vieram e buscaram. Ali você pode ler o capítulo 1, você vai perceber isso. E há um detalhe mais importante ainda, que é a observação de como estava o coração dela, já que ela tinha perdido 10 filhos. Quando começamos a falar desse assunto, nós levantamos a questão da visão da mulher sobre os filhos. Eu creio que os irmãos lembram aqui que eu citei que as mulheres têm uma sensibilidade mais apurada para com os filhos. Você vai encontrar os homens muito mais voltados para o todo, mas a mulher, nos seus detalhes, nas suas observações,
ela tem um olhar conectado com os filhos de uma forma muito especial, diferente. E aí eu quero deixar claro que isso não é um defeito, meus irmãos. Pelo contrário, quando nós começamos a entrar nesse assunto, nós falamos sobre aquilo que tem no homem, que não tem na mulher, e aquilo que tem na mulher e não tem no homem. E a soma dos dois, que nós chamamos, e a Bíblia chama de matrimônio, casamento, é a união das duas coisas. Quero recordar você desse princípio, nós não vamos poder ler todos os textos, eu quero apenas convidar você à reflexão. Não posso falar o que eu vou falar hoje sem retomar essa fala. Quando Deus criou Adão segundo a sua imagem, e a partir de Adão ele construiu Eva, ele construiu a mulher. O texto de Gênesis capítulo 2, versículo 7, Eva estava em Adão. Eva estava em Adão. Quando Deus retira a costela e constrói Eva, ele automaticamente retira uma parte de Adão e faz dessa nova pessoa um gênero diferente, agora a mulher diferente do homem, oposto ao homem no sentido do gênero. Ela agora tem características que antes estavam no Adão. Então, quando você observa a mulher, você não pode ver a mulher como algo estranho ao homem, mas sim comum ao homem, porque veio do homem, e o matrimônio é a recolocação daquela parte que foi tirada. Preste bem atenção, porque é exatamente esse assunto que deve ser a base para fortalecer o seu casamento. Eu costumo dizer, e isso é muito falado no curso de noivos, né? A visão que todo crente tem que ter sobre o matrimônio. Eu não sei se tem que baixar aqui, eu acho que o retorno está alto. Estou com a impressão que está muito alto, estou temendo os irmãos estarem incomodados. Obrigado, por favor. Se alguém puder me ouvir aqui e me ajudar, eu agradeço. Então, veja bem, quando a tribulação vem sobre o casamento, o que é que deve pairar sobre o coração de cada crente? Essa origem. Como Deus constituiu o casamento? Eu costumo chamar que é a união perfeita. É a união perfeita. Como assim? Ela se deu da seguinte forma. Primeiro, Deus, quando cria Adão, ele cria a partir do solo, da terra. E ele sopra nas narinas de Adão. Quando ele sopra nas narinas de Adão, ele dá a Adão uma partícula dele mesmo. Então, quando ele aparecer para Adão, ele será comum a Adão. Deus será familiar a Adão. Por quê? Porque Deus não soprou, você deve lembrar dessa fala minha, né, que eu falo muito isso. Deus não soprou sobre os animais, não soprou sobre as plantas, sobre a flora, ele não soprou. Mas ele soprou em Adão, fôlego da vida. E ele só passou a ser alma vivente quando Deus soprou. Isso significa que Deus, ele tem conosco um relacionamento diferente. Portanto, irmãos, isso aqui é base para muita coisa, muita definição importante. Como assim? Se você for procurar as notícias da nossa geração agora, lá fora, é colocado o mundo, a existência do mundo como algo superior ao homem. E, na verdade, o homem é superior à criação. E aí você vai ler o texto de Hebreus e vai entender um pouco sobre isso, mas eu quero dar destaque sobre a união perfeita. Então, Deus primeiro cria o homem a partir do solo da terra, do pó da terra, e ele coloca no homem o sopro de vida. Então, Deus iria trazer o homem para ter comunhão com ele. Isso seria algo tranquilo de entender automaticamente, porque no homem tem uma partícula de Deus, o sopro de vida. É por isso que outro texto vai dizer que quando a pessoa morre, o fôlego, o espírito volta para Deus
que o deu. Então esse entendimento é importantíssimo. E a segunda parte da união perfeita é que Deus renova essa união perfeita agora no que ele chama de casamento. Ele pega uma parte de Adão e constrói a mulher. E quando ele faz isso, ele não constrói do zero, do pó da terra também. Não. Ele, agora, a matéria-prima inicial é um pedaço de Adão. Por que, irmãos, que é a união perfeita? Porque Deus iria estabelecer para que este homem permanecesse com a mulher até o fim. Deus iria estabelecer que os dois vivessem juntos e tivessem a vida em comum. Então, como propor algo que não lhe será pesado? Criando a criação perfeita. Veja, se você conversar com alguém que já foi transplantado em algum órgão do corpo, um fígado, um pulmão até, coração, você vai descobrir que a pessoa tem que tomar um remédio a vida inteira, todos os dias. Terá que tomar um remédio todo, não sei como é que está agora, mas na época que tudo isso já se tornou comum, era um remedinho todos os dias. Que causava o que esse remédio? Impedia que o corpo considerasse aquele órgão transplantado como órgão estranho, um corpo estranho no corpo. E então haveria ali uma luta interna no organismo. E isso, irmãos, termina em o órgão sendo considerado como que uma doença. E ele vai lutar contra aquele pedaço que não faz parte. Então, quando Deus pega a costela de Adão e constrói a mulher a partir dela, lhe seria agradável recolocá-la através de um relacionamento chamado casamento. Entenda, você quer viver firme no casamento? Firme o seu pensamento em como Deus criou o matrimônio. Pastor, mas o casamento tem muitos problemas. Veja bem, os problemas só entraram quando o pecado entrou. Quando o pecado entra na terra, Gênesis capítulo 3, Adão transfere a responsabilidade dele da culpa para Eva. E Eva transfere a responsabilidade dela para a serpente. Eu costumo dizer que até hoje são essas duas transferências que geram problema. Que tipo de problema? O homem não se arrepende adequadamente porque só há um meio de se arrepender. Eu sendo responsável pelos meus atos, eu pequei. Por que pecou? Porque eu quis. Eu tive anseio pelo pecado. Nada de se esconder de trás de explicações e justificativas. É a mesma coisa, né? Mas você entendeu. Então a pessoa quando se justifica, ela não está arrependida. Ela está transferindo. Então, o pecado entrou e o homem agora passa a não enxergar o próprio mal que existe nele. Só Deus pode nos mostrar o mal que existe em nós, irmãos. E então Deus, ele vem resolver o problema, ele resolveu em Cristo Jesus. Porém, eu preciso compreender que o matrimônio, e aí vem mais uma deixa, aí eu já vou dizer em primeira mão para você, dia 15 nós vamos ter o encontro da juventude, e que vai ser liderado pela juventude, mas é para toda a igreja. Nós vamos lá para a chácara do Elino, e lá nós vamos comer, vai ter um louvorzão e vai ter um estudo bíblico sobre relacionamento, amizade, à luz da palavra, namoro à luz da palavra, noivado e casamento. E lá nós vamos falar diretamente sobre uma visão que tem que ser adotada para a família. E aí eu vou dar uma deixazinha de um detalhe agora. Por que é que nós não concordamos e apoiamos que eu digo de pregar, de dizer que não tem problema, né? Um relacionamento misto, ou seja, um é crente, a pessoa serve ao Senhor e vai buscar lá do mundo. Ela é crente e ela se interessa por um rapaz que não é crente, ou o rapaz é crente
e ele se interessa por uma moça que não é crente. Por que é que nós não apoiamos, incentivamos, né? Eu já disse aqui até, por exemplo, que eu não celebro mais casamentos assim. Por quê? Porque a base para o casamento dar certo está em Gênesis capítulo 2. Estava lá Adão na presença de Deus e Eva na presença de Deus. Você quer dar certo, meu irmão? Você precisa de Cristo Jesus, que tirou o pecado do mundo. Então para estar como Adão e Eva, eu preciso do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso já aconteceu, ele já tirou. E é claro, todo aquele que pela fé se aproxima, recebe essa dádiva do perdão por meio de Cristo Jesus. Então, um casamento de um crente com um descrente, veja bem, o crente foi buscar lá no mundo, porque era bonito, porque era legal. Nós não temos dúvida que a pessoa seja legal. Mas se a pessoa quer ser abençoado, aonde um será bênção na vida do outro, ambos terão que ser aliançados. Quero deixar claro, irmão, se alguém se converte hoje e a esposa não é crente, não está dentro do que eu estou falando. Se alguém se converte hoje, o marido não é crente, não está dentro do que eu estou falando. Eu estou falando de alguém que está no caminho do Senhor e vai enveredar-se pelo caminho contrário ao que a Bíblia ensina. Muito bem, eu estava falando sobre a união perfeita. Por que é perfeita? É perfeita porque o Senhor criou o mecanismo que fará com que esse relacionamento seja agradável. Eu disse aqui que essa união perfeita houve a interferência do pecado. Por isso que precisamos de Jesus, por isso precisamos nos arrepender e andar em Cristo, para que o casamento seja restaurado ao jardim do Éden. Eu chamo restaurado ao jardim do Éden, aonde você agora tem o Senhor ordenando sobre você, sobre sua casa, sobre seu casamento. E aí então o homem vai honrar o compromisso, e assim a mulher também honrar o compromisso para a glória de Deus. E é claro, quero deixar claro que lá fora tem gente que não é crente e que vive casado por muitos e muitos anos e até a morte. Mas nós estamos falando de Deus olhar e se alegrar com Cristo na vida da pessoa. Você sabe que nós somos cristãos, porque aí o entendimento é, Deus quando olha para nós não é a mim que ele vê, mas ele vê o Filho dele que manifestou o plano perfeito, e ele então agora alcançou a minha vida e eu me tornei discípulo dele. Portanto, não vivo a minha vida, mas vivo a vida de Cristo. Diga amém, eu recebo. Muito bem. Agora, nós estamos preparados para observar o seguinte. Eva, na hora que Adão diz, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Finalzinho do capítulo 2. Eu costumo dizer que Eva ficou calada, né? Ela não tinha nada a dizer, porque havia satisfação no relacionamento. Aliás, irmãos, se você quiser saber se há problema no casamento e estiver aconselhando um casal, basta perguntar para a esposa. Eu não me lembro quando a esposa omitiu os problemas. Não me lembro. Normalmente elas são bem diretas, objetivas. Já a grande maioria das vezes os homens sempre responderam assim, está tudo bem, está tudo certo, tem algumas lutas, mas nada demais. E a mulher, na sua sensibilidade, ela foi pontuando cada uma das lutas e de forma precisa. E aí eu estou falando das características abençoadas que, estando os dois juntos, eles serão abençoados ambos. Então, como estava, voltando para o texto de Jó agora, como estava o coração da esposa de Jó? Ela não tinha segurança do sustento, perderam tudo.
E ela tinha perdido seus 10 filhos num dia só, numa tacada só. E aí ela chega, olha para o marido, agora doente, ainda por cima. O que significava a doença do marido? Nós vamos trabalhar para reconstruir tudo, amor. Podia ser dito isso? Podia ser dito, irmãos? Eva podia chegar e dizer, meu marido, fique tranquilo que nós vamos reconstruir tudo de novo. Irmãos, ele estava com a doença. Citei aqui no dia que eu comecei a falar isso, que quando eu estudei a primeira vez, buscando saber qual a doença de Jó, as características eram de câncer. Ele estava com câncer nos ossos. E este câncer era nos ossos e na pele. É o resumo do que ele tinha. Ele iria poder trabalhar? Haveria perspectiva de futuro? Não. Haveria uma perspectiva. Ele vai morrer. Como pensar na construção de um futuro? Então essa mulher está desesperada. Nunca preguei isso, irmãos. Nunca consegui ver isso no texto. Entenda bem, nós não estamos apoiando a postura dela. Tanto é que nós aqui dissemos no primeiro dia que Jó devidamente corrigiu sua esposa. Devidamente. Quero deixar claro também que o governo foi dado ao líder da casa, o homem. E quem é que tem que trazer a palavra de resolução? É o homem. É o homem. Eu não estou dizendo que a mulher não vai fazê-lo. A mulher, dentro da sua sabedoria, inclusive a mulher no casamento é radar, né? Nós costumamos dizer isso no Casados para Sempre. A mulher percebe risco ao redor do lar. Ela percebe problemas, principalmente se o lar está ali sendo rodeado por alguém que não merece confiança. As mulheres percebem numa intensidade que você não tem ideia. Aí eu estou falando de mulheres que buscam ao Senhor. Amém, queridos? Ah, pastor, eu ouvi falar de um amigo meu que a mulher desconfia de tudo e tal. Não, irmão, aí não tem nada a ver. Aí nós estamos falando de outra coisa, isso é problema. Se é uma pessoa anda na carne, a carne tem tudo de ruim. Estou falando de uma mulher que se consagra ao Senhor e que busca se colocar na presença de Deus em relação à sua casa. Muito bem. Aí, o texto declara, ele corrige a sua esposa, ele diz o correto. Olha só, nós recebemos o bem. O que era o bem? Deus nos deu tudo que tínhamos. Deus nos deu 10 filhos. Nós recebemos todo o bem. Não receberíamos o mal. O que era o mal? Perdemos tudo. Perdemos os 10 filhos. Irmãos, todo mundo está acompanhando o raciocínio que nós estamos falando? Porque vai que alguém pensa, que criatividade, né, teu pastor? Irmãos, uma vez eu ouvi isso. Que criatividade. Irmãos, não é criatividade não, é interpretação da realidade. Aí vem por que nós falamos do princípio da mulher, sua sensibilidade, como elas são apegadas ao cuidado dos filhos. E é claro, isso só é problema se prender o filho. Não é? Fica aqui, meu filho, debaixo das minhas asas. Aí é problema. Porque nós criamos os filhos para viver. E para que eles prosperem e alcancem muito mais. Amém? Então, agora, eu gostaria de ver com você, nós vamos pegar esse foco aqui. Veja bem, Jó, essa mulher estava sem a segurança no lar, mas Jó não foi faltoso na sua postura. Por isso que eu fiz questão de ler aí o versículo 3 no finalzinho. Embora me instigasse contra ele para o consumir sem motivo. O que Jó passou não tinha motivo. Quais eram os motivos que ele viria passar? Se ele tivesse pecado na vida, se ele estivesse fora da vontade de Deus. O ímpio tende a passar dificuldades, vai viver pouco, terá problemas.
maldições virão sobre ele, ele terá o juízo de Deus sobre suas costas, e assim vai. Ah, pastor, mas tem uma porção de povos aí no Antigo Testamento que eram ricos. Meu irmão, prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é a bênção de Deus. E aí o Salmo 91 declara que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo terá longevidade, mas a ênfase é a presença de Deus e ele na presença do Senhor. É essa a bênção que nós estamos falando. Muito bem. Aí, eu quero observar a vida de Jacó e listar como deve ser a postura de um homem que traz segurança para a esposa. Lembrando que nós não estamos dizendo que Jó faltou com alguma coisa, porque nós já abordamos isso. Jó estava passando uma luta. Nós citamos na época que a luta vem sobre o justo e o injusto. Você já deve ter lido o texto de Mateus 7, no finalzinho, que Deus, aqueles que ouvem estas minhas palavras e as praticam, é semelhante ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Vai transbordar o rio, vai soprar o vento, vai dar contra ela, mas ela não vai cair, porque está firmada na rocha. Mas quem não ouve, quem não pratica, quem ouve e não pratica, será semelhante ao homem que edificou a casa sobre a areia. Então eu gostaria de ver pessoas que firmaram sua casa na rocha, pessoas que seguiram o padrão de Deus e a segurança que trouxeram para sua casa. Então, eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia agora em Gênesis, capítulo 31. Gênesis, capítulo 31. Aliás, primeiro você vai abrir em Gênesis, logo aí no capítulo anterior, capítulo 29. Vamos ler a base primeiro. Muito bem. Gênesis 29. Todo mundo encontrou? Versículo 26. Vamos só recapitular aqui o que se trata aqui do filme, ou do livro, desse trecho. Jacó, ele sai da casa dos pais, depois de ter tomado a primogenitura do irmão mais velho. Ele se fez passar pelo irmão mais velho, o pai o abençoou e ele teve que se retirar para ir de encontro à casa de Labão, parente de sua mãe, irmão de sua mãe, Rebeca. E o texto mostra quando ele chega lá. Ele chega na casa de Labão, seu tio, e aí segue-se o texto. Olha só, verso 16, não, versículo 15, na verdade. Vamos ler o verso 14. Então Labão lhe disse: verdadeiramente tu és meu osso, minha carne. E Jacó ficou com ele um mês inteiro. Todo mundo está comigo? Depois perguntou Labão a Jacó, por seres meu irmão, hás de servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas, o nome da mais velha era Lia, e da mais nova, Raquel. Lia tinha olhos fracos, ao passo que Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha mais moça. Respondeu Labão: melhor é que eu lhe dê a ti do que a outro. Fica comigo. Observe aqui. Qual é o entendimento aqui, irmãos? Nessa época, os povos praticavam o entendimento do dote. O dote era a declaração de que o homem que está pedindo a mão da moça tem condições de sustentá-la, de dar a ela a vida adequada. Se você não tem o dote, você não vai casar, porque você não tem condições de fazê-lo ainda. A Bíblia concorda com isso,
Completamente. Completamente. Vamos reler aí, agora eu queria que fosse, se alguém puder colocar no multimídia esse texto, seria o texto de Provérbios 24, 27, Ítalo. Por gentileza. Provérbios 24, 27, nós lemos aqui. O texto diz assim, pode ser na Nova Almeida ou... pode ser. Vamos lá? Vamos ler juntos aqui, irmãos, no telão? Não construa a sua casa, nem forme o seu lar, até que as suas plantações estejam prontas, e você esteja certo de que pode ganhar a vida. O que o texto está dizendo? Só case depois que você tiver como sustentar a nova família que se formou. Aí eu volto a dizer para você aqui um detalhe. Nesse momento, sua mente vai querer bloquear aí isso que nós estamos lendo. O que eu chamo de bloquear? Mas meu pai casou e não tinha nada. Deu certo. Mas meu avô, eu já ouvi história que tinha 2 redes, 2 colheres, 2 pratos e uma panela. Estão casados até hoje. Veja bem, eu não posso pegar a minha cultura e sobrepô-la sobre a Escritura. Amém, irmãos? Mas eu amo meu pai, minha mãe e meu avô. Meu irmão, nós não temos nenhuma dúvida disso. Mas a pergunta é, quem é a autoridade sobre a sua vida? Sua cultura, cultura da sua família ou a Escritura? E aqui vem um confronto. Por quê? Porque sem perceber, nós percebemos que somos apegados à cultura e essa mistura de amor e ódio atrapalha. Como assim essa mistura de amor e ódio? Eu não vou permitir a cultura que vai contra a Bíblia vir sobre a minha vida. Mas quando lembra do vovô e da vovó, aí fica em dúvida. Isso é no inconsciente. Quando lembra de papai e mamãe, aí fica aquela mistura que eu chamo de mistura de amor e ódio. A pessoa se sente desrespeitando a história da família. Meus irmãos, abra o seu coração. Eu digo a você, abra o seu coração para receber a Escritura Sagrada na sua vida. Como é que você vai se portar com a história de família? Meus pais não conheciam a Escritura, meus avós não conheciam a Escritura. Nossa cultura não é de nascer lendo Bíblia como é os judeus. Não recebemos a herança, que o povo de Israel recebeu. Portanto, nós vivemos debaixo de um padrão que cada um faz conforme seu próprio pensamento. Desculpa. Então, eu vou organizar a casa, que ordena sobre a minha vida a Escritura Sagrada. E aí, meus irmãos, eu recebo na minha vida isso para que eu possa ensinar os meus filhos. Eu possa ensiná-los. E aí vem todo o sentido do Bar Mitzvah, aonde aos 13 anos o garoto é ensinado, agora você vai andar com responsabilidade, se preparando para o casamento. Tem inclusive um livro ali no estande, Bar Mitzvah cristão. O que é isso, pastor? É judaizar agora? Não, irmãos. É entender o princípio que é ensinado, que é ótimo para ensinar os nossos filhos. É ótimo. Como assim? O garoto, a garota, a partir dos 12, 13 anos, está ouvindo do pai e da mãe que ele está em treinamento, porque um dia ele vai ser um governador de um lar e ela vai ser uma auxiliadora de um lar. Então preste bem atenção no ensino de seu pai, no ensino de sua mãe, porque você um dia estará aí no posto de seu pai e sua mãe. Os pais ensinando. Meus irmãos, esse ensino, ele tem sentido quando nós olhamos para essa caminhada. A pessoa que vai casar, ela tem que casar tendo formado uma estrutura. Aí olha só nossa sociedade, o rapaz nunca trabalhou, e aí ele completa 18 ou 16 anos, se ele for jovem aprendiz,
E aí ele começa a trabalhar, mas ele aprendeu que ele vai ter um emprego. Aí eu costumo contar a história dos judeus até hoje. O judeu, ele ensina o filho que ele não vai estudar para ter um emprego, mas ele vai se preparar para dar emprego. Vou perguntar para você, não vou perguntar não precisa, sei que vai ser não. Mas você vai encontrar 0 judeus empregados. Alguém? Não tem, irmãos, não tem. Você não vai encontrar judeu fazendo cursinho de como lidar com dinheiro, porque ele aprendeu em casa. Estou falando dos judeus que seguem a tradição bíblica. Aliás, se você for estudar sobre isso, eles têm princípios que só ensinam para judeus. E aí, qual a visão que nós estamos falando aqui? A Bíblia, quando diz uma palavra como essa, de Provérbios 24, 27, ela está dizendo que para que você alcance, aí eu quero já explicar um detalhe muito sério. A mídia, durante muito tempo, principalmente no período áureo das novelas, quando só tinha novela para ver de noite, e 4, 5 canais para assistir, lembra desse tempo? Lembra desse tempo? Quem tem pelo menos 45 anos sabe o que eu estou falando. Quais são os canais? A, B, C, D. Só. Aí todo mundo de noite ficava ao redor das novelas. Tempo que novela ainda tinha algum respeito. Aí, o que as novelas plantaram no decorrer do tempo, e muito mais depois, piorou? Uma ideia de uma vida fácil, uma vida maravilhosa. As pessoas aparecem com a mesa farta. As pessoas têm uma vida boa. E todo mundo se projeta naquela realidade, que não é verdade. A vida é dura. Para se construir um futuro financeiro, você vai ter que trabalhar muito. A mesa farta não é a realidade da maioria, principalmente porque a maioria vai estudar para ter emprego. Portanto, não é preciso muito, comparado com estudar para dar emprego. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aí? Veja bem, ó, você vai dar emprego, meu irmão, você vai ter que trabalhar em dobro. Então só aí já trava uma porção, já falei isso. Por que eu li o texto que acabei de ler? Imagina o coração de Raquel, ouvindo que o pretendente dela se propôs a trabalhar 7 anos. Por que ele propôs isso? Porque ele não tinha dinheiro, ele não tinha dote. Ele não tinha plantações, ele não tinha rebanho. O que ele tinha? A força de trabalho. Vou trabalhar 7 anos. E aqui já sofre uma influência, provavelmente, dos 7 anos na visão bíblica, que é o ano da completude. O número 7 é o número da completude, quando um ciclo se forma, um ciclo se conclui. Isso é tão forte, irmãos, que o remédio, quando você vai tomar um remédio, quantos dias é a maioria das vezes? 7. Isso não é de qualquer jeito, não. Existe uma mensagem de Deus. E é claro que o médico não é crente dizendo isso, né? Ele está falando isso debaixo da ciência, que foi criou o corpo humano, o Senhor. E aquilo que o homem faz para tentar resolver, chegou-se à conclusão que só se resolve tomando até 7 dias no mínimo. Muito bem. Então, o texto mostra que esse homem, ele diz, em outras palavras, não tenho plantações, não tenho rebanhos, mas eu tenho a força para trabalhar 7 anos. E ele diz assim, vou trabalhar para você 7 anos. Ele não escolheu o que ia fazer. Ele só disse que ia trabalhar. Quem é que determina o serviço, irmãos? É o funcionário
ou é o patrão? Quem que determina? Pois é, imagine o coração de Raquel ouvindo que o pretendente dela era um cabra bom toda a vida, macho toda a vida. Eu pergunto a você, você acha que hoje, com essa cultura que tem aí, apareceria um cabra falando com o pai da menina desse jeito? Você acha? Ó, senhor, eu não tenho como casar com a sua filha, mas eu sei que o senhor tem aí os seus rebanhos, o senhor tem aí a sua empresa, eu vou trabalhar para o senhor 7 anos para o senhor permitir eu casar com ela. Irmãos, isso não existe na nossa cultura, você sabe, mas por um momento, permita que esse exemplo dê certo. Você acha que o cabra ia fazer isso? Pastor, aí é demais, o senhor está exagerando. Irmãos, se eu for falar aqui sobre o princípio da aliança do Novo Testamento, eu vou resolver essa questão. E eu tenho que falar, é claro. Veja bem, quem é o noivo? Jesus. Quem é a noiva? Somos a igreja. A igreja é a noiva. Haverá o dia do casamento. Quando é que é o casamento? Quando ele vir nas nuvens, ele vai levar a noiva. E nós, que somos a noiva, estaremos para sempre com o Pai. Ele vai vir nos buscar e ele vai levar para onde ele está. E aonde ele está é onde o Pai está. Muito bem. Como que ele conseguiu isso, esse direito? Ele veio, cresceu, viveu até os 30 anos, começou o ministério, fez tudo o que fez, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou e conquistou o direito de dar a cada um passe para a vida eterna. Um ingresso para a vida eterna. Jesus é o noivo. Vamos entender aí que casamento na linguagem judaica é completamente diferente. Você vai encontrar casamento. Aliás, irmãos, quando você lê lá na lei que uma pessoa que acabou de casar não podia ir à guerra no primeiro ano de casamento, sabe qual é o entendimento? O entendimento era que o judeu, o povo de Israel, precisava no primeiro ano de casado, precisava fortalecer o casamento. E por causa disso, irmãos, no curso de noivos eu sempre digo para os novos casados, né? Os que estão se preparando, vocês deem um jeito, mas deem um jeito de aproveitar ao máximo no começo do casamento, na lua de mel. No primeiro ano, se der para viajar, depois de alguns meses, viaje, invista no casamento. Se você puder segurar um pouquinho filhos, segure para não ter filho agora. Primeiro, estreite o relacionamento, cresça um com o outro, esteja aproveitando e conhecendo ao máximo. Fortaleça seu casamento. De onde eu tirei isso? Do entendimento que a Bíblia me traz. O casal, estando bem alinhado, quando essa criança nascer, encontrará um casal alinhado basicamente. E eles poderão juntos ministrar sobre a criança, tendo já resolvido o máximo o relacionamento dos dois. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, em outras palavras, eu acabei de dizer que a ideia de casamento é essa ideia aqui que Jacó expressa. É coisa séria, demanda esforço, muito esforço. E aí eu estou revelando para você porque que, dependendo da conduta do casal que se propõe a casar, irmãos, eu já cheguei a dizer para quem queria casar, eu digo, olha, vamos orar aqui. Uma vez eu falei para o casal, essa doideira, na hora, irmãos, oh Senhor, tem misericórdia. Eu disse, olha, vamos orar aqui porque se vocês hoje terminarem esse noivado de vocês, nós vamos fazer um culto de ação de graça. Aí os dois olharam, que isso, pastor? Está repreendido, misericórdia. Eu digo, estou falando para vocês, esse negócio aqui não vai dar certo não. E aí eu fui percorrer a Bíblia para mostrar a eles que não. Quando terminou a conversa, ambos já estavam olhando assim de beira de olho, e saíram dali e disseram, vamos dar um tempo.
e terminar o relacionamento. Pastor, teve o culto de ação de graça? Não, irmãos, é só uma força de expressão. Viu? Por quê? Porque é melhor ser ex-noivo do que ex-casado. Quando eu falei que não ia dar certo, Deus me revelou? Não, irmãos. É porque, de acordo com a Escritura, o que eles estavam querendo não tem nada a ver com a Bíblia. Você imagina se um casal, que não era o caso ali, a pessoa quer casar porque quer ter sexo. Isso não é princípio para se casar. Relacionamento, casamento não é só isso. Então tem que haver uma base sólida, segundo a Escritura. E para o homem, qual é a base número 1? Trabalhar intensamente para buscar dar condições de vida. Se o cabra quiser continuar jogando bola, que nem um solteirão, papai e mamãe estão esperando com um copo de Nescau quando ele chegar na porta, não vai dar certo. Não vai dar certo. Por quê? Porque quem forma uma família tem que dar condições, tem que dar estrutura. Quem casa, quer o quê? Casa. A gente vai falar hoje, bichinho, meu filho, mas com você vai dar certo. Digo, não, rapaz, tem que dar pancada nas costas desse cabra aí. A moça não, coitadinha, né? Mas o rapaz tem que ouvir que a conduta dele tem que ser que nem a de Jacó. Aí olha só para encerrar aqui, irmãos. Agora sim, capítulo 30. Capítulo 31. O versículo é o versículo 37. Capítulo 31, versículo 37. Deixa eu só narrar a história aqui, porque não dá para ler o capítulo todo, é muito longa a história. Jacó trabalhou 20 anos e ele vai embora das terras de Labão. Ele agora está casado com as 2 filhas. Você já conhece a história, ele trabalhou 7 anos. No dia do casamento, na lua de mel, no outro dia ele descobre que não era Raquel, era Lia. E aí ele reclama com Labão, e Labão diz, olha, na nossa terra só se entrega para casamento a filha mais velha. Quem era mais velha? Lia. Raquel então é dada uma semana depois, e ele trabalha mais 7 anos. 7 anos. Jacó tinha problema com trabalhar, irmãos? Nenhum. Era acaba trabalhador. Trabalhador. Então a norma para alguém, e aí eu vou dizer para você, se eu tiver, eu não posso falar essas coisas, irmão, vai que alguém treina baseado no que eu estou falando, né? Mas se eu tiver num curso de noivos, eu perceber que o cabo é preguiçoso, vamos orar aqui para esse noivado terminar. Porque nem começou ainda, você já está cansado, filho. Aliás, irmãos, eu não vou falar não, deixa para lá, né? Outra hora, vamos lá, não tem pano para manga, e eu tenho que ler o texto, tenho que ler o texto da palavra, porque isso vai edificar a sua vida. Vamos lá, verso 37. Havendo vasculhado todos os meus utensílios, o que achaste de todos os utensílios da tua casa? O que é que achaste? Põe-nos aqui diante de meus irmãos e teus irmãos, para que julguem entre mim e ti. Isso aqui é Jacó falando. Estes 20 anos, verso 38, todo mundo está comigo? Estes 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e nunca comi um carneiro do teu rebanho. Quantos anos, irmãos? 20. O que ele fez em 20 anos? Nunca abortaram as ovelhas, nunca abortaram, nunca comeu nenhum carneiro do rebanho, correto? Verso 39. Não te trouxe eu despedaçado, eu o pagava. Não te trouxe eu despedaçado, eu o pagava. Das minhas mãos requerias a furtada de dia e a furtada de noite. O que significa isso? Quando alguma era roubada, eu devolvia. Ok? Vamos lá. Verso 40. De maneira que eu andava de dia, consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia
dos olhos. Por que ele está falando isso? Porque nas terras do Oriente, de dia, o sol pode chegar, dependendo do lugar, 50 graus, e à noite abaixo de 0. Ok? Então, durante o período que ele trabalhou para o sogro, foi essa a realidade dele. Muito bem. Irmãos, ó, eu estou lendo aqui isso aqui, eu acredito que todo pai de família aqui está feliz da vida. Por quê? Você está lembrando de você, não é não? Quantas vezes você enfrentou o frio? Agora mesmo, ontem eu acho que foi a noite mais fria, foi não? Quantas pessoas têm que acordar normalmente 5 horas da manhã, faça frio, faça calor? Você tem uma ideia? O preguiçoso vai fazer o quê? É ruim de eu ir, vou dar um perdido no trabalho. Tem um amigo que é médico, vai me dar um atestado, vou dormir até 9 horas. É ou não é? Preguiçoso, sem vergonha, né, rapaz? E o cara diz que é chefe do lar. Claro que eu estou só supondo, falando nas paredes, não é? Porque é claro você está abençoado, não é? Nós estamos ensinando, supondo. Aí veja bem, depois, parei em que versículo? Versículo 41 agora. 20 anos permaneci na tua casa, 14 anos servindo por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho, 10 vezes mudaste o meu salário. Irmãos, isso aqui 10 vezes mudaste, é diminuindo o salário, tá? Não é aumentando não, hein? Pastor, isso é o salário, aumenta o salário todo ano, né? É a perda inflacionária. Não. Diminuiu para menos. Aí qual é a conclusão que eu tenho aqui? Meus irmãos, me digam uma coisa. Casamento, alguém que está debaixo do jugo do sogro, nessa visão cultural, é uma estrutura para homem. Por isso que eu costumo dizer, casamento é para homem. Menino não deve casar. Que é o menino, lembra do lema? O lema do homem é o máximo que nós temos, né, aqui. Curso Homem é o Máximo. Qual é o lema que a gente aprende lá? Homem que é homem, faz o que é preciso, não o que gosta. Lembra da história do pastor? O pastor foram pegar um pastor antigão no aeroporto, pegaram 2 rapazes jovens. Aí, como já era hora de almoço, levaram ele para almoçar no self-service lá. Aí o pastor já, né, final de tarefa, já velho, botou legume, só coisa que dava para mastigar bem, tal, folha, muita folha. Bichinho colocou ali. E aí ele notou que no prato de um só tinha batata frita, bife, arroz e muita batata frita, só coisa que não dava futuro. Aí ele perguntou para o rapaz: você não come verdura não? Não gosto. Aí o pastor velhão lascou-lhe para cima e disse: então você não é homem. Aí, eu sou homem sim. Como assim? O senhor está falando que eu sou homem? Aí eu digo: você não é homem não, porque homem que é homem, faz o que é preciso, não o que gosta. Claro que foi um outro jeito que ele falou, mais pesado, mas eu estou traduzindo, né? Foi bem parecido com essa frase. Como assim? Ele gosta da batata. Você sabe que a batata ela tem um problema lá, que batata e nada no organismo, batata frita, ela e nada no organismo é a mesma coisa quanto a nutrição. E gera a longo prazo problema de saúde. E a bicha é gostosa, irmãos. Não é brincadeira não. É ou não é? É muito boa. Mas eu estou falando do efeito. Aquele pastor estava falando debaixo dessa ótica. Os irmãos estão compreendendo? Veja bem, um pastor velho de guerra, já com bisneto.
E ali, irmãos, eu ouvi isso num congresso de homens, o próprio falando. E aí, qual é o entendimento que nós temos? Meu irmão, você que já ralou muito na vida, você sabe que essa conduta de Jacó aqui é a realidade do homem trabalhador. É ou não é verdade? É ou não é, irmãos? É fácil que se traz a comida para a mesa? É não, meu irmão. Você pode não ter um sogro desse, um padrão cultural desse, mas nem sempre seu patrão foi gente boa. Nem sempre você esteve com alguém te dando condições boas de trabalho. Quantas vezes você já ouviu a frase, ou sua, ou de alguém: olha, meu amigo, se eu pudesse eu estava em outro emprego, mas eu preciso desse emprego. É ou não é verdade, irmãos? É ou não é? Ou seja, a pessoa estava tendo que enfrentar frio, calor, estava tendo que suportar a mudança de salário. E aí, quem for menino, não suporta, pede para sair. E aí, tem uma mulher em casa que está casada com um menino. E se tiver casado com um menino, ele vai chegar em casa contando o quê? Meu patrão é o capeta, e eu, como sou crente, não tenho envolvimento com o capeta. Aí, eu pedi as contas, porque sabe como é que é? Eu sou luz, ele é trevas. Essa foi forte, né, irmão? Essa foi difícil, mas você entendeu. Pastor, o senhor está se excedendo. Não, irmãos. Quantas vezes você ouviu a pessoa pintando o sete do patrão, e no final, o problema era ele. Meu irmão, não tem uma pessoa bem-sucedida que não já viveu uma experiência difícil. Não tem uma pessoa que tem uma casa para morar que não teve que romper com coisas que menino não faz. Então, qual é o objetivo dessa ministração, irmãos? Nosso objetivo: que entre nos nossos lares a visão de que nós temos que chegar para os garotos mais novos e nos preocuparmos como é que eles estão lidando com a vida. Que entre nos nossos lares que Deus quer modificar a nossa vida para que tenhamos autoridade para lidar com os nossos. E aí, você imagina a minha animação para o dia 15, né? Porque o entendimento, eu até estava dizendo, não vou dizer qual é o tema não, porque vai que um ou outro fujão dá um perdido, né? Digo, eu não vou lá na chácara não, meu pé está doendo. Eu estou com um problema aqui na minha sombra. Não vou não. Porque, irmãos, quando a pessoa não tem dor nenhuma, ela arruma uma dor na sombra. Já viu essa da dor na sombra? A minha sombra está com uma dor de cabeça. Veja que ela está até torta. Né? Aí a pessoa inventa um negócio. Então, qual é a visão que nós precisamos ter? Meus irmãos, nós precisamos dessa realidade espiritual. E aí eu vou anunciar aqui para você alguns textos. Eu mesmo vou falar, não preciso você abrir, não tem mais tempo, nosso tempo já acabou. Mas o texto de Provérbios 19:15 diz assim: a preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso vem a padecer fome. Irmãos, por que é que esse texto aqui é um texto para ser lido hoje? Provérbios 19:15, é possível colocar aí? Provérbios 19:15. Esse texto, ele está dizendo que se uma pessoa ela teima em desobedecer o trabalho duro, trabalhar duro na vida, ela está vivendo em pecado, porque a Bíblia diz que isso é preguiça, e a preguiça vai contrário ao propósito de Deus. Antes de você observar esse texto, eu gostaria de lembrar a você um detalhe. Quando Deus criou o homem, Ele disse: domine o homem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre toda a terra, sobre os animais que se arrastam, sobre toda a terra domine. Para dominar vai ter que trabalhar. E aí, depois que o homem pecou, ele disse: olha, do suor do teu rosto comerás todos os dias da tua vida. Então, qual é o contrário dessa fala? A desobediência, que se chama preguiça. Então, Provérbios 19:15 diz assim, vamos ler junto aí: quem é preguiçoso e dorminhoco acabará passando fome. Nova linguagem de hoje. Depois, Eclesiastes 10:18. Eclesiastes 10:18. Pela muita preguiça desaba o teto. Observe aí, ó.
Eclesiastes 10, 18. Se por preguiça você deixar de consertar o telhado da sua casa, ele acabará ficando cheio de goteiras e a casa cairá. Irmãos, quem é que está nessa casa aí que vai cair? Quem é? Quem é? Não, rapaz. Ele é casado, tem filho. A mulher e os filhos. Imagine essa mulher agora vendo que tudo está por fazer. Claro que é uma linguagem figurada. Como assim linguagem figurada? As goteiras é que ele sabe que tem que corrigir, sabe que tem que fazer, mas não faz. A casa está de qualquer jeito. Não há postura de governo. Por isso que eu citei linguagem figurada. Então, esse texto revela, deixa o texto aí, meu filho, só um instantinho. Esse texto revela que há uma conduta para o governador, ele não deixa a casa dele em risco. E se para a casa dele não está em risco, ele precisa se esforçar, ele vai se esforçar o quanto for preciso. Irmãos, todos os casamentos que se encerraram por problemas financeiros, nem sempre foi porque o coração dela ou dele era ruim, mas sim porque quebrou-se princípios. A vontade de Deus, meu querido, é que você tenha condições de sustentar a sua casa. Você pode não ter muito, mas tem. Você pode não ser rico, mas você não está devendo. Eu estou dizendo devendo no sentido de não ter como pagar as suas contas básicas. E para que isso aconteça, tem que mudar a visão. Qual é a visão que tem que mudar? Eu vou prosperar na minha vida. E aí, não confunda com a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade diz que todo mundo pode prosperar e, indispensavelmente, todo crente tem que ser próspero. E isso não é devido, biblicamente não tem fundamento. Mas os textos bíblicos quanto ao matrimônio vão dizer que tem que haver diligência, tem que haver empenho, portanto tem que ter resultado, porque isso trará segurança para o casamento. Então, aquela mulher que está falando por horas, que se der vazão vai dar problema na visão do marido, irmãos, se você for até um bar e fizer uma pesquisa sobre as pessoas que estão lá, muitos deles estão ali porque não suportam ficar em casa, porque vai ouvir a mulher falando direto. E se for fazer a pesquisa apurada, a mulher está falando direto, com certeza, com razão, mas ele está fugindo da realidade. E nada melhor do que uma bebida para anestesiar. Eu não estou dando apoio para beber, você está entendendo, né? O pastor disse que nada melhor. Hein? Aí o cabo passa no supermercado, já sai com a grade, né? Rapaz, eu vi na igreja, Rapaz, o pastor disse que nada melhor, né? E com a minha então, pastor, que quer falar 4.000 palavras por dia. Então, irmãos, nada disso, é brincadeira, né? Mas assim, você entendeu? Então, há uma estrutura que nós temos que compreender, padrão para que haja harmonia no casamento. O homem tem que ser homem, meu irmão. O cabra tem que ser provedor. Ele tem que resolver. Qual é o padrão para ele? Jesus Cristo, como foi para a igreja, ele deve seguir o exemplo para a sua casa. Cristo alcançou, eu vou alcançar também. Cristo conseguiu, eu também vou conseguir amar minha esposa como Cristo amou a igreja. Então aí você já percebe. Agora, por favor, não fique com medo de dizer, se você tiver alguém que quer casar, e incentive também a fazer o curso de noivo, né? Porque depois das coisas que eu já falei, ninguém vai querer, né, irmãos? Mas não estou colocando medo em ninguém. Eu estou dizendo que há um padrão, e é esse padrão que nós estamos estudando. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Meu Pai, tenha misericórdia de nós. Nos abençoe, Senhor, com a sensibilidade para perceber o que é que tem que mudar na nossa vida, mediante a Tua palavra.
Nós oramos, Pai, declarando que nós estamos em plena necessidade de crescimento. Crescimento na visão de negócio, na visão quanto ao casamento. Crescimento, Senhor, na edificação, nos princípios do casamento, meu Pai. Nós te pedimos, insere no nosso coração esta realidade espiritual, aonde o matrimônio é segundo a Tua palavra, aonde nós não vamos apresentar justificativas, não vamos nos posicionar com desculpas, mas vamos abraçar a Tua vontade e realizá-la, doa quem doer, e se essa dor for em nós, estamos dispostos a pagar o preço, Senhor, para que a nossa casa seja plena e abençoada no que diz respeito ao nosso esforço de encontro, Senhor, à Tua vontade. Nós queremos, Pai, ir ao encontro do Senhor e da Sua vontade. Te pedimos, meu Deus, abençoe as famílias. E o Senhor nos dê a graça de ministrarmos sobre os nossos filhos, sobre os nossos jovens. Olhe para essa geração de jovens, Senhor, e ensine, Senhor, por meio da Tua palavra. Abençoe esta geração e que, Senhor, do meio da igreja, o Senhor venha fortalecer os jovens para que eles tenham, Senhor, força, ânimo e ousadia para obedecer neste nível conforme a Tua palavra. Oramos assim, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Levante as suas